Olá, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos bem. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre cada um de nós hoje e todos os dias. A mensagem de hoje é maravilhosa. Como sempre, o Senhor tem nos ensinado o caminho que devemos seguir, né? E o título da nossa mensagem de hoje eu coloquei: A receita é minha, mas o modo de preparo é de Deus. Como isso nos faz pensar, né? Numa receita. Quando vamos fazer uma receita, seja doce ou salgada, existem os ingredientes e o modo de preparo, não é mesmo? E a gente vai começar meditando nessa passagem de hoje, em Provérbios 16:9, que diz assim: No coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Amém? Então, assim, nós pensamos, né? No nosso coração existem vários desejos, vários sonhos, sentimentos, né? E nós planejamos muitas coisas, né? Realizar muitas coisas. Mas o Senhor, Ele determina os nossos passos. E nós vamos meditar um pouquinho porque isso é tão importante e tão necessário, né? Nós, de fato, entregarmos aquilo que temos, aquilo que somos, os ingredientes de uma receita nas mãos do Senhor, porque Ele sim determina o modo de preparo, como tudo aquilo pode ser sempre utilizado a nosso favor, para que Ele seja glorificado através de nós. Amém? Então eu comecei a pesquisar o significado de ingredientes, as palavras que nós vamos usar na meditação de hoje. A importância de cada ingrediente. Né? O significado dessa palavra significa elemento, componente, matéria-prima, parte. Então vamos imaginar fazer um bolo. Ovos, açúcar, farinha, fermento, manteiga, leite, são os ingredientes necessários. Mas aí vem o Senhor e ele diz a quantidade, a ordem, como pode ser o que vem. Porque eu fico pensando, né? Por que será que existem receitas que o ovo é colocado inteiro? Outras que o ovo é batido em claras em neve. Existem várias maneiras de serem usados o mesmo ingrediente, né, de formas diferentes. E é aí que entra o Senhor na nossa vida, né? Nós temos muitos ingredientes, muitas qualidades, e o Senhor ele determina como cada uma deve ser usada no momento certo para que o resultado seja positivo, né? Então eu fico meditando nessas palavras, nos significados delas, né? Então eu vejo que o ingrediente ele aparece como um fator. Ele contribui para que algo se forme, para que algo aconteça, né? O ingrediente também pode ser conhecido como acompanhamento. Então, às vezes o Senhor ele tem um plano para a nossa vida e há algo em nós que vai acompanhar esse desenrolar do propósito de Deus na nossa vida. Aí agora vamos falar sobre o modo de preparo. O modo de preparo numa receita, ele é crucial para que o resultado, né, para garantir o sucesso, o sabor, a textura, a consistência, né, tudo de uma receita para que dê certo, para que não haja erros, desperdícios, né? A ordem importa. Eu já fiz cursos de bolos e eu vejo que o modo de preparo é a técnica, né? Então, nós muitas vezes não temos essa técnica para usar bem aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, aquilo que já existe em nós. Então, nós temos sim a necessidade de seguir uma ordem, né? De seguir uma técnica, seguir as instruções do Senhor. Ele seguindo corretamente o modo de preparo de qualquer receita, evita erros, desperdícios, organiza o nosso tempo, assegura um resultado e, consequentemente, nos traz segurança naquilo que estamos fazendo. Bom, então, continuando o nosso pensamento,
Enquanto os ingredientes fornecem o que usar, o modo de preparo determina como transformar esses recursos para um produto final. Então, o que eu aprendo aqui com essa mensagem que o Senhor nos ensina hoje é essa parceria. Nós não vamos conseguir um bom resultado sozinhos, apenas com os nossos ingredientes, com aquilo que temos. Nós precisamos de Jesus para que Ele nos ajude a preparar um bom resultado. Então, assim, você, nós temos os ingredientes necessários, mas Jesus tem a técnica. Jesus tem a técnica e não tem como não funcionar, não tem como dar errado. Incluir Jesus sempre, diariamente, nos nossos planos, que é a nossa receita, envolve entregar projetos e sonhos em oração, aliando as nossas vontades com a dele. E assim ele nos dá a direção e o resultado. Então, como devemos iniciar? Sabemos que temos bons ingredientes. Nós devemos orar e entregar. Contar ao Senhor Jesus sobre nossos planos, projetos e sonhos. Mostrar a Ele o que já temos, os nossos ingredientes. Alinhar com a Bíblia. Colocar em prática o que já aprendemos diariamente. As atitudes práticas. Eu já ouvi muitas vezes falar, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. E é verdade. Para usarmos os ovos, precisamos quebrá-los. Então eu fico pensando, né? Que ingredientes existem em nós, né, no nosso espírito, na nossa alma, para que haja um bom resultado nos nossos sonhos e projetos, né? E agora eu fico pensando em consagrar. Todas as vezes que eu compro algo, que eu ganho algo, eu consagro ao Senhor. Então, a consagração é uma decisão consciente de entregar a vida, né? Entregar tudo, o tempo, os recursos, consagrar nossos planos ao Senhor significa entregar tudo para Ele, significa buscar a sua orientação antes de dar o primeiro passo, reconhecendo que a sabedoria e a vontade de Deus são superiores às nossas, né? Quando consagramos algo a Deus por amor, essa coisa se torna sagrada. Então, esses componentes, né, que nos formam a nossa personalidade, o nosso emocional. Quando consagramos isso ao Senhor, isso se torna sagrado e é bem utilizado, né? Então, o que eu quero meditar hoje na minha vida e para você também é que não faça nada sem Jesus. Chame por Ele, inclua Ele nos seus planos, na sua vida, né? Somente com o que temos não vamos muito longe. O resultado não será positivo. E eu fico pensando hoje, eu fico vendo esses vídeos, né, no Instagram, e muitas vezes hoje a mentalidade é essa: pense primeiro em você, né? Não se preocupe com os outros, não pense nos outros. Mas eu digo para você hoje, né? Pense primeiro em Jesus. Coloque Jesus na sua vida. Não faça nada sem Ele. Esteja no centro da vontade dEle. Entregue a Ele, né, os seus ingredientes e deixe o resto com Ele. Converse com Ele, abra o seu coração, mostre a Ele o que você já tem e Ele te mostrará o que falta. O melhor Ele te dará. Ele dará o recurso para realizar, conseguir aquilo que falta. E assim, juntos, vamos concluir essa receita. A vida nada mais é que isso, uma formação de ingredientes para que haja uma transformação, né? Em Apocalipse 3:20 diz assim, vamos ver. Em Apocalipse 3:20, o Senhor diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor está sempre à nossa porta, a porta do nosso coração. E ele bate. Se a gente ouvir ele e abrir, ele vai entrar e ceará com a gente. Então, ele estará o tempo todo nos orientando. E também tem uma passagem muito linda que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, que está em Mateus 5,16. Mas antes eu quero concluir esse nosso pensamento.
Eu tenho, você tem tudo o que é necessário, mas às vezes não sabemos como usar. Mas Jesus nos ensina como transformar o que temos, quem somos, em algo bom, sem desperdício, sem erro. Nós não somos um erro, nós não somos um desperdício nessa terra. Nós temos muitas qualidades, muitas habilidades e talentos para levar uma mensagem de amor, uma mão estendida, e muitas vezes não sabemos como usar tudo isso. Mas Jesus, ele tem o modo de preparo, ele sabe como usar cada um de nós em determinadas situações. Tem uma passagem também que fala que nós somos o barro e ele é o oleiro. Jesus, ele nos molda de acordo com aquilo que já existe em nós, né? A nossa existência, os nossos talentos e dons, a nossa personalidade, as nossas características, tudo depende das mãos do Senhor. Ele e sempre, sempre trará bons resultados. Agora nós vamos meditar em Mateus 5,16 para encerrar a nossa meditação de hoje, para que a gente realmente saiba, reconheça que nós temos os ingredientes necessários para um bom resultado, mas o modo de preparo, a ordem como tudo isso é colocado, depende do Senhor. Quando entregamos nas mãos dele, antes de darmos o primeiro passo, com certeza ele nos guiará. Então, Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Gente, olha que lindo, para que a nossa luz brilhe, nós temos o que é necessário. Para que a gente brilhe, para que a gente avance, para que a gente conquiste. Mas o modo de preparo, como usar tudo isso, depende de Jesus. Então, hoje, entregue. Primeiro, reconheça. Reconheça o que você tem. Se você for realizar algum projeto, você primeiro precisa ver o que você já tem, para ver o que falta. O que falta, o Senhor te dará recurso para conseguir. E o modo de preparo, como você vai realizar tudo isso, depende do Senhor, depende de você entregar, confiar e principalmente seguir o passo a passo, para que o resultado seja positivo. Amém? Agora nós vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por fazer parte da nossa vida. Senhor, quando penso numa receita, Senhor, como eu consigo incluir o Senhor em tudo na minha vida? Senhor, eu tenho sim os ingredientes necessários para realizar qualquer receita, mas muitas vezes eu não sei a ordem, eu não sei como usar, eu não sei a importância de cada ingrediente, mas o Senhor é aquele que revela, o Senhor é aquele que não deixa nada encoberto ou escondido. O Senhor nos mostra exatamente para que serve cada coisa que o Senhor colocou em nós. Que a gente aprenda hoje, Senhor, a entregar tudo o que temos, o que somos nas tuas mãos, para que o resultado seja maravilhoso, para que a nossa luz brilhe através das nossas obras. Pai, obrigada. Obrigada por esse cuidado em nos ensinar uns detalhes tão pequenos, mas que fazem tanta diferença no nosso dia a dia. Senhor, nós pensamos sim no nosso futuro, na vida eterna. Os anos estão passando, as coisas muitas vezes estão paradas na nossa vida. Mas quando nos deparamos com uma mensagem como essa, que o Senhor é aquele que nos ajuda a realizar tudo que está debaixo do teu propósito, Senhor. O Senhor é aquele que nos mostra como devemos agir, o caminho que devemos seguir, para que a tua vontade seja feita. E a tua vontade sempre será boa, perfeita e agradável. E o resultado será maravilhoso. E tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso favor. Senhor, a tua graça, aquele favor imerecido, seja derramado sobre cada um de nós hoje. E que a gente possa reconhecer o Senhor numa simples atitude que vamos tomar hoje, mas que nós sabemos que essa paz, que excede todo entendimento, quando vemos o resultado, o produto final, nos alegramos em Ti.
Entrego, Senhor, a minha vida, os meus ingredientes nas tuas mãos e que o modo de preparo seja fantástico e que o Senhor realize em mim e através de mim grandes coisas. Entrego minha família, os meus filhos, Senhor, todos têm tantos sonhos, Senhor. Os meus filhos têm tantos ingredientes bons, Senhor, que podem ser usados da maneira correta. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos meus amigos, pela minha família, por tantas pessoas que o Senhor coloca no meu caminho para que a gente juntos possa ter um bom resultado. Em nome de Jesus, Senhor, recebe o meu agradecimento. Amém.